Fala pessoal, bem-vindo ao canal Só Mais um Dev. Meu nome é João e no vídeo de hoje vamos dar sequência à nossa série onde a gente está desenvolvendo juntos um controle de despesas. No vídeo anterior, nós começamos a trabalhar com código Go, nós fizemos todo o código para decodificação do nosso token JWT, que a gente vai receber lá do Keycloak, e no vídeo de hoje vamos dar sequência às funcionalidades que a gente quer trabalhar. Se você caiu por aqui por acidente e não sabe do que se trata esse projeto, eu vou deixar o link da playlist para você assistir os 2 episódios iniciais. E se você está aqui por causa da série, você está acompanhando essa série, deixa aquele like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Me ajuda a bater 100 inscritos até o final do ano. E bora lá pro vídeo. Aqui a gente tem o nosso código final do nosso segundo episódio da série, onde a gente desenvolveu esse método, essa função validateToken, que ela vai receber um token string e vai devolver um profile, que foi uma struct que a gente definiu aqui. Algumas coisas já começam a me incomodar nesse código aqui, e a gente vai começar a melhorar ele nesse episódio nesse terceiro episódio da série. Primeira coisa, essa função validateToken não está legal nesse package main. Eu acho que ela teria que estar num package que faz mais sentido, que tenha mais coerência com o que ela realmente está fazendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta nova, uma pasta services. Dentro dessa pasta services, eu vou criar uma subpasta chamada auth. E aí eu vou criar um arquivo jwt.go. Tá? Aqui eu vou colocar o package auth e eu vou mover toda essa função validateToken para dentro desse pacote que a gente acabou de criar. Os imports estão um pouco errados, eu preciso importar aqui. Legal. Então aqui eu preciso apontar para o nosso auth, validateToken, certo? E o nosso profile também não precisa estar aqui. Eu vou criar uma pasta chamada types. Dentro dessa pasta types, eu vou criar um arquivo profile. O package vai ser o types mesmo. E aí eu vou mover o nosso profile aqui para dentro. Com isso, o meu validateToken agora aponta para o types profile. O nosso types aqui também. Legal. Fizemos o nosso refactor, certo? Como que a gente vai testar isso? Vamos testar do jeito difícil. Eu tenho a nossa API aqui, eu vou enviar um request, eu vou pegar o token aqui, vou aqui no meu main.go, eu vou para cá, salvei. Deixa eu só conferir se eu tenho a minha public key aqui, minhas variáveis de ambiente, tenho, está definida. E agora eu venho aqui então e dou um make run. Legal, recebi João Souza, joão@teste.com. O nosso refactor deu certo. E por que eu falei que a gente ia testar do jeito difícil, né? Porque perceba que a gente está fazendo testes manuais. Toda vez que a gente faz qualquer alteração nesse código, a gente tem que testar manualmente. E aí a gente vai lá, gera um token, cola, esse token expira. E no fim das contas, o que a gente quer validar é se a nossa validate token está recebendo um token, está conseguindo decodificar e está retornando um profile com user e e-mail, com name e e-mail do nosso usuário, né?
Então, vamos começar a desenvolver testes automatizados para o nosso código. Então, aqui na pasta auth, eu vou criar uma pasta JWT, um arquivo, desculpa, jwttest.go. Esse cara vai ter o mesmo package, né? Mas aí ele vai ter uma função test validate token. Ele vai importar o nosso pacote teste. E aí a gente tem a nossa primeira será aqui o nosso primeiro teste automatizado. Se a gente vier aqui e rodar, ele vai dar um OK. E aí vamos pensar no que esse teste nosso tem que fazer. Basicamente, esse teste vai chamar a nossa função validate token, certo? E aí ela espera um token string. Então vamos supor que a gente tem um token string aqui, ABC, e aí a gente vai passar esse token aqui. Esse token recebe um profile ou um erro, certo? O nosso teste vai validar, primeiramente, se tem algum erro. Se o erro for diferente de new, a gente vai chamar a função teste, a gente vai executar, né? Chamar o método desse objeto aqui, desse struct testing, e aí a gente vai dar um fatal F, not expecting an error at this point. A gente não estava esperando um erro aqui, né? Porque a nossa função, a gente espera que ela retorne sucesso. Nosso segundo teste é se o name, né, do nosso profile é igual ao nosso expected. Por enquanto eu só estou montando a estrutura, tá? Esse teste não vai funcionar. Então eu vou dar um fatal F aqui. Expecting vou pôr aqui um S. Found S. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu estava esperando um expected aqui e eu recebi um name. Então eu estou verificando se o nome que eu recebi é o mesmo que eu estou esperando. Se não, que é diferente, né? Então se o nome for diferente do esperado, ele vai falhar meu teste. E aí eu faço o mesmo com o e-mail. Certo? Se eu tentar rodar esse teste aqui agora, gente, ele vai falhar. Ele vai falar, primeiramente, ele vai falhar, né? Não estava esperando um erro nesse monte. E aí ele está falando que o nosso token ele é mal formado, né? Ele contém um número inválido de segmentos, porque a gente só colocou uma string, isso aqui não é um token JWT. Então, a gente vai precisar de uma função helper, uma função auxiliar, para gerar os tokens para a gente em tempo de execução. A gente não vai trabalhar com tokens de produção, não serão os tokens do Keycloak nesse momento. Então, a gente vai criar funções que vão nos auxiliar a gerar esses tokens aqui. Então, o que é o nosso token, né? O nosso token, ele é, no fim das contas, um JWT new if climbs. Então, eu vou gerar um token, né? E aí eu preciso informar qual que é o algoritmo que a gente vai usar, certo? E aí, nesse caso nosso, para mimificar o que o Keycloak manda pra gente, é o nosso RSA 256. E a gente precisa de um mapa de climbs, certo? Então, o que a gente está esperando lá? Um name, John Doe, por exemplo, e um e-mail, certo? John Doe, teste.com. Isso aqui é o climb que a gente está esperando, certo? Aí, o que eu preciso? Eu preciso transformar esse token numa string, certo? Então, o nosso token, ele vai, o nosso string token aqui,
ele vai ser o nosso token ponto signed string. E aí eu passo uma key, certo? O que que é essa key? Se eu tentar passar aqui uma key de string, por exemplo, ele não vai permitir, porque ele está esperando uma interface. Lembra que para esse método RS256, para descriptografar, a gente precisou de uma chave pública do Keycloak, e o Keycloak, para gerar esse token, ele usa uma chave privada. Então a gente vai precisar aqui de uma chave privada, né? Como é que a gente consegue chaves privadas? Vamos criar aqui uma função generateKeys que vai retornar para nós uma RSA private key ou um error, né? E aí o que ele vai fazer? O key vai ser um RSA generate key. Esses métodos aqui, gente, eu vou deixar a documentação. São todos os pacotes do próprio Go, pacote RSA, pacote cripto. Então, posso deixar a documentação para vocês darem uma olhada. Mas aqui eu só estou usando o próprio Go para gerar para mim gerar, no caso, chaves públicas e chaves privadas. Certo? Então, beleza. Aqui, eu acho que eu poderia até retornar direto. Não precisaria nem fazer essa validação aqui. E eu poderia fazer um return. Na verdade, gente, nem precisaria dessa função aqui, não. Posso fazer isso direto no meu método aqui. Eu posso ter a minha key, que vai ser isso aqui. Legal, minha key. Uma vez que eu tenho a minha key, agora sim eu posso assinar. Ela retorna duas coisas. Então eu posso assinar com a minha key e agora eu tenho o meu string token aqui. Se eu tentar rodar esse teste aqui agora, gente. Tá. Ele vai dar um erro que ele conseguiu gerar o token, tá? Então se eu der um fmtp aqui, um fmt println nesse string token aqui, vocês vão ver que ele já está sendo gerado. Eu tenho aqui, legal, né? Então meu token está gerado com o John Doe aqui, mas ele não está conseguindo validar e o motivo eu vou mostrar agora. O que acontece aqui, ó? Se a gente entrar dentro do nosso validate token, perceba que a secret que ele usa para fazer a validação, ela está vindo de uma variável de ambiente. Não tem erro nenhum com isso, mas perceba que começa a ficar difícil de testar. Por quê? Essa função nossa, pelo fato dela estar acessando um recurso do ambiente, ela desqualifica essa função e ela deixa de ser uma função pura. E o que é uma função pura? Uma função pura é uma função que, dado alguns argumentos, o retorno daquela função vai ser sempre o mesmo. Então, ela não depende de fatores externos. Ela tem um input, processamento e output. Se eu passar o mesmo input várias vezes, o output vai ser o mesmo. Aqui, eu não tenho isso porque eu estou dependendo do meu ambiente. Então, para a gente manter essa função como pura e facilitar os nossos testes unitários, eu vou tirar a key string aqui, a nossa public key, o nosso secret do ambiente e vou receber ele como parâmetro. Então eu vou receber o token string e o secret. E aqui eu decodifico o nosso secret. Na mudança da função é isso, mas aí o que muda? Muda é que agora o meu validate token espera um secret para fazer a validação.
Aí, o que a gente vai fazer? Para pegar esse secret, eu vou... Existe esse pacote X509 que vai fazer um Marshall PKI X Public Key, né? Então, ele vai pegar uma Public Key, que no nosso caso está lá, atrelada à nossa Private Key. E agora eu tenho um array de bytes e um erro. Então aqui eu tenho a minha Public Key vinda desse pacote. Com isso, eu posso agora fazer o processo. Lembra que o nosso Validate Token ele faz o decode do base 64? Então agora eu vou fazer o encode para passar o secret. Então o meu secret vai ser nada mais nada menos que um base 64 sdt encoding ponto encode to string. A gente vai fazer o processo inverso e beleza, agora eu tenho o meu secret. Então eu posso passar o meu string token e o meu secret. Se eu rodar, pô, legal. Agora o nosso erro está falhando de uma forma diferente. Tava falando, ele falha porque a gente estava esperando um expected e a gente encontrou o John Doe, que foi o que a gente gerou aqui. Então, vou jogar esses caras aqui, expected name, para cá, expected e-mail também, vou jogar isso numa variável. Aí eu vou mover, né? Então, o name vai ser o John Doe. O e-mail vai ser esse aqui. E aí, quando eu for gerar o meu token, eu vou usar a variável expected name e expected email. E agora, no meu teste, eu comparo expected name e expected email. Legal. Então, quando eu rodo aqui, agora sim o meu teste está passando. Vamos no nosso makefile, criar um comando para teste aqui, que ele vai ser um go teste, vai rodar todos os testes do nosso pacote. Então agora, toda vez que eu vier aqui no meu terminal e der um make test, o nosso off passou, ele está falhando porque o nosso main agora está esperando o secret, né? E aí eu vou, por enquanto, fazer um get env aqui de public key. E ele vai parar de reclamar. Beleza, dou um make test, o nosso teste está passando. Agora nós não temos mais que ficar toda hora testando manualmente, indo lá e gerando um token para garantir que a nossa validate token está funcionando. Só para manter nosso código organizado, eu vou fazer commits menores aqui, né? Então eu vou primeiro commitar o nosso refactor. Então a gente alterou aqui o main, a gente alterou o JWT e a gente criou também o types no profile. Então, no meu git status aqui, eu vou fazer um commit, então, né? Então vai ser primeiro um refactor, vai ser move JWT functions to auth package. E agora a gente vai fazer um commit com o teste. E aí esse commit é testing validate token function. Legal. Dessa forma a gente tem estruturado os commits e a gente sabe depois verificar tudo que a gente fez de alteração. Legal? Vamos dar sequência então no nosso projeto. Próximo passo que eu quero fazer com vocês, como prometido, é criar nossas primeiras rotas, né, no nosso projeto e fazer com que o nosso código aqui consiga, baseado no token,
que ele está recebendo, identificar o usuário que está fazendo a chamada na nossa API. Então, por hora eu vou apagar, posso apagar isso aqui que a gente fez. E aí dentro da main, eu vou criar o nosso servidor, né? O nosso servmux. Eu vou usar, gente, a princípio, o próprio route do Go, né? Eu não vou usar nenhuma biblioteca, não vou usar um GorillaMux, não vou usar um Gin, não vou usar nada disso. Vou usar o próprio route, que desde o 1.22 teve algumas melhorias que facilitaram bastante coisa. Se a gente sentir a necessidade depois de trocar para uma biblioteca externa, a gente faz a alteração. Então, por hora, vamos começar com ela. Então, eu vou criar nossa primeira rota aqui, né? Handle func, e aí ela vai ser um get hello, que vai chamar uma função que a gente vai chamar de handle hello. Legal? E aí a gente vai dar um app list and serve na porta 3000, vamos passar, né? 8080 tá o nosso keycloak. E aí a gente vai passar a nossa rota. Eu vou também fazer um recurso aqui de subrota, só para a gente ter separado, usar o padrão de versionamento de API. Então eu vou usar o prefix, né? Step prefix, e aí eu consigo colocar um API v1, e tudo que vier nesse API v1, ele vai chamar as nossas rotas, e aí eu subo a nossa API com o v1. E aí o nosso handle hello recebe HTTP writer e um ponteiro, né, de response, de request. E aí a gente vai retornar um JSON new encoder, encode hello. Legal? Temos a nossa rota. Se eu der um go, um make run, ele vai subir a nossa API aqui. Então, se eu vier aqui nos nossos requests e colocar um get http //localhost 3000 API v1 hello. Se eu chamar esse cara, eu tenho o status 200. Nossa API está configurada. Certo? A versão inicial, né, a princípio. Tá. Então, dentro do nosso hello, do nosso handle aqui, o que a gente vai fazer? A gente precisa ler o nosso token, né? O nosso better token. Quando o usuário chamar a nossa API, eu espero que ele mande algo do tipo dentro do header, ele passe um authorization, e esse authorization seja no formato better e o token aqui. É isso que eu estou esperando. Então isso aqui vai ser um header e esse é o formato que eu estou esperando para ele passar para a nossa API. Então, o nosso better token vai ser, na verdade, um header do request. E aí eu vou pegar um get e o get vai ser um authorization. Certo? Após isso, eu vou fazer uma verificação. Strings trim space, só para garantir que não estão passando nada vazio, né, pro meu token. Então, se ele tiver vazio, eu vou dar um 401, aí eu vou dar um header.add content type application JSON, e aí eu vou dar um
new encoder, passando W, encode, aí vai ser um map de string, e aí eu vou passar um error aqui, missing auth token. Legal. O que que ele tá falando aqui? Ah, tá, não é W, JSON. Legal. Se eu subir agora e tentar chamar o meu request, aí ele deu erro, então eu preciso fazer um return aqui só para garantir que ele não continue executando depois disso. Então, agora eu tenho um erro, né? Ele continuou com plain text aqui, deixa eu só entender o que aconteceu aqui. Isso aqui é set. Content type application JSON. Deixa eu verificar se é o set. Não, não é o set. Será que é a ordem? Deixa eu verificar aqui rapidinho. Por que que ele ainda não está definindo... Ah, tá. Beleza, é a ordem. Então agora o nosso content type é application JSON e a gente tem o erro, né, do missing auth token porque eu não estou passando. Se eu passar um authorization aqui, better 23, ele para de dar o erro e dá o hello, conforme esperado. Se o nosso bearer token a gente espera algo como better na frente antes do token, a gente precisa trabalhar esse header aqui, né? Então eu vou renomear o token, na verdade ele vai ser auth header. E aí o meu better token, na verdade, vai ser um strings.split meu auth header usando um espaço em branco. E aí a minha validação vai ser se o meu better token, se o tamanho do meu better token for diferente de 2, né, que é o que eu estou esperando, ou o better token na posição for em branco, eu continuo com os meus erros. E aí eu só vou mudar aqui para um HTTP undenied. HTTP status unauthorized. Vou deixar isso numa constante. Legal? Beleza. Então, se passar por isso, o meu token está aqui. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minha public key lá do meu environment, né? Public key. E deixa eu só fechar aqui para ficar mais fácil de ver. E legal, aí eu vou fazer o acesso lá, o meu profile. Então vai ser o meu auth validate token passando o meu better na posição 1 e a minha public key. Legal? Então, se o meu erro for diferente de 1000, eu vou copiar isso aqui, gente, por hora, né? Por hora. E aí depois a gente vai trabalhar esse aqui, invalid token. Então, quer dizer, se eu tiver algum erro durante a decodificação do meu token, significa que meu usuário passou um token errado, um token inválido, um token expirado e ele não pode acessar a minha aplicação, né? Se não, eu vou fazer um write status, write header, na verdade, né? Um status ok. E aí aqui eu vou fazer um fmt.sprintf. E aí eu vou fazer um hello personalizado, que vai ser o meu profile.name.
Legal. Temos a nossa rota, então ela recebe o token, ela espera o token. Se o token não for passado, se o token for passado inválido, eu já bloqueio o acesso do meu usuário, né? Então, se eu tentar aqui, eu recebo... Tá, não rodei aqui, vamos rodar de novo. Se eu chamo com um token inválido, ele vai dar um invalid token. Se eu passo sem formato correto, ele dá um missing auth token. E aí, se eu passo o token correto, no caso, ele dá um hello João Souza. Então perceba que nossa aplicação já começa a ficar inteligente no ponto de vista de segurança. Então, ela consegue bloquear acessos de pessoas não autorizadas e consegue identificar quem é o usuário que está fazendo acesso pelo token que a gente vai receber do Keycloak. Dando sequência ao nosso código, lembra que eu falei que a gente ia copiar por hora, né? Só esse trecho de código aqui, a gente está duplicando, e quando começa a duplicar código, o que a gente tem que fazer? Refatorar. Então, para isso, vou criar uma função auxiliar, que é uma função writeJSON, que ela vai receber um HTTP writer, um status e um body, que pode ser qualquer coisa, certo? Essa função basicamente vai fazer o quê? Como ela está fazendo um writeJSON, ela vai adicionar um header, content type application.json. Ela vai definir o status que a gente está recebendo aqui e ela vai fazer o encode, new encoder, encode do body que a gente está recebendo aqui. Legal. Com isso, nós já conseguimos substituir essa função aqui, todo esse código aqui. Então, fazer um write.json, o HTTP status ok e o nosso hello. Status ok, fmt.sprintf. Legal. Agora precisamos fazer a mesma coisa para cá. Nesse caso aqui, nós temos um padrão de erro, né? A gente tem uma chave, um mapa com um erro e a mensagem de erro. Então, a gente vai fazer uma write error e vai ter uma assinatura bem parecida. Response writer, o status e um error do tipo erro. Legal? Essa função vai chamar a write.json, vai passar o status e aí ela vai passar um map de string e ela vai só imprimir o erro que ela vai receber. E aí, por último, eu consigo mudar todo esse cara aqui, né? Então, se tiver um erro, eu vou fazer um write error, passando um HTTP unauthorized. E meu erro vai ser um HTTP error F invalid token. Legal? Então eu posso apagar todo esse código aqui. E o de cima eu também posso apagar e substituir por o missing token. Nosso código já ficou bem mais organizado. Se eu fizer a chamada
eu tenho invalid token. Se eu tirar o token, eu tenho o missing token. E se eu fizer a chamada com o token correto, eu tenho o meu resultado esperado. Hello, João Souza. Só que ainda tem algo que me incomoda nesse código. E a ideia é a gente evoluindo os códigos aos poucos para vocês também perceberem que as necessidades elas vão surgindo no decorrer do desenvolvimento. Às vezes você já tem algumas coisas pré-definidas na cabeça, mas algumas coisas vão surgindo conforme você vai desenvolvendo. Perceba que toda a regra de verificação do token, ela está dentro do nosso handler hello. Suponha que a gente vá criar o nosso novo handler, né? A nossa nova API para cadastrar profiles do nosso sistema. Aí eu teria que replicar toda essa verificação, se o token é válido, se ele está expirado, se ele não está. Na verdade, eu preciso de alguma coisa que eu consiga aproveitar para as outras APIs também, para as outras rotas, né? Não só para Hello. E aí que a gente vai fazer nossa mudança, então. O que a gente vai fazer? A gente vai criar o que a gente chama de middleware. E o que é um middleware? É uma função que recebe uma função e trabalha essa função antes de executar a função principal. Então eu vou passar, por exemplo, a minha função handle hello seria passada para um middleware, e aí esse middleware, antes de executar a handle hello, vai fazer a verificação do token. E aí eu consigo aproveitar o mesmo middleware para várias rotas, né? Como que a gente faz isso? Então eu vou criar aqui uma função. O middleware é uma função, né? Apesar de ter um nome diferente, no fim das contas é uma função. Então eu vou criar uma função with jwt que vai receber uma handle func, que é uma http handle func. Então eu espero receber uma função e eu retorno uma função. Então eu recebo uma função e retorno uma função? Sim, eu recebo uma função e retorno uma função. E o que eu vou retornar? Eu vou retornar uma função que vai ter um http. Ela tem a mesma assinatura de uma handle func, né? Então, um ponteiro, um request. E dentro dessa handle func, eu vou fazer toda essa verificação aqui, ó. Toda essa verificação, ela vai aqui para dentro. Então, eu faço a verificação do cabeçalho, eu faço a verificação se o token é válido, e aí, por fim, eu tenho o meu profile aqui. O que eu faço com esse profile? Aí que tá. Como eu, nessa handle hello, eu já aproveitava o profile para fazer o display do nome, aqui não. Aqui, quem sabe do profile é o middleware, então é um nível acima, um nível anterior à minha função. Eu poderia colocar essa função handle hello para receber um profile? Poderia, talvez. Mas o que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar essas informações que o middleware trabalha, processa e tal, dentro de uma coisa que a gente chama de contexto. Então, dentro da minha API aqui, eu vou criar um contexto que vai ser um meu request, né? Eu vou pegar o contexto do meu request e aí dentro do meu contexto aqui eu vou trabalhar com valores, né? With value, passando o meu contexto como referência. Aí eu preciso de uma chave, né? Então, por exemplo, eu vou pôr aqui username e aí eu vou passar o meu name do profile. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o meu user email. User email. User email. E aí eu faço o que no fim das contas? Eu faço o meu. Eu acoplo esse contexto dentro do meu request. E no final das contas, eu faço a chamada para minha handle func, passando esse request aqui. Então, isso aqui é um middleware. Ele é um decorador
de request, no fim das contas. Ele decorou meu request com as informações do contexto. E agora, dentro da minha handle hello, eu só faço o acesso ao meu name, por exemplo, através do context. Username. Então agora eu faço não mais pelo profile, pelo token, e sim pelo contexto. E aí como é que eu uso esse middleware? Dentro da minha rota, ao invés de chamar o handle hello, eu vou usar um with jwt. E agora a minha rota, antes de chamar o jwt, antes de chamar o handle hello, ela chama o jwt. Vou testar isso aqui. Na teoria, se eu chamar esse cara aqui, invalid token, quer dizer, tá passando correto pelo meu middleware. Vou pegar um token novo aqui. Um copy aqui. Joga para cá. Hello, João Souza. Continua da mesma forma, mas agora eu tenho uma forma de eu reaproveitar essa lógica para qualquer rota que precise de autenticação. Estamos caminhando para o final dessa sessão. Vamos só fazer mais alguns refactors aqui para a gente melhorar, porque perceba que a gente está usando strings, né, para acessar o nosso contexto. Seria interessante que nós tivéssemos essas chaves, elas em algum lugar, para a gente não correr o risco de errar o nome do contexto, né, o nome da chave do contexto quando a gente tiver o acesso. Então, lá nos types eu vou criar um context.go, aí aqui package types, aí eu vou criar um type, um novo type, né, um context key, que na verdade é uma string, e aí eu vou criar um const username context key, que vai ser o username, e vou fazer uma constante também, user email context key user email. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir, né? Então aqui vai ser um type types.user name, e aqui vai ser um types.user email, e o mesmo para types.username, mesma coisa. Outra coisa que eu quero fazer é mover esse código aqui, né? Essas funções auxiliares aqui, write JSON e write error, elas não são do pacote main, né? Na minha visão, elas merecem um pacote separado. E aí dentro do services eu vou colocar um HTTP utils, vou criar um package, package HTTP utils, e aí eu vou mover essas funções para cá, write error para cá. Então vai ser HTTP utils write JSON, write error, write error. E por fim, o nosso middleware faz mais sentido ele estar dentro do nosso package auth e dentro do nosso arquivo JWT, certo? Aí eu crio ele para cá, faço os imports, ele não chama mais do auth, chama do validate token. Como o validate token agora só faz sentido para esse package, eu vou deixar ele privado, então eu não vou exportar ele mais. E aí, no meu teste aqui também, só faço essa alteração, no main.go, agora é jwt, não, é auth.withjwt, legal. Vamos dar um make test aqui só para ver se a gente não quebrou nada. Não quebrou. Legal. Temos mais um refactorzinho aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar mais alguma coisa. E eu acho que por hora é isso. Então, gente, essa foi uma
sessão um pouco diferente, né? Nós trabalhamos com testes unitários, fizemos alguns refactors, criamos a nossa primeira rota, o nosso middleware para fazer a autenticação via JWT, definindo o nosso contexto. Então, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. E eu gostaria de saber aqui no comentários com vocês se vocês preferem que esses testes unitários e tal sejam feitos fora, né, das videoaulas e eu coloque esses testes no projeto, ou se vocês gostam de acompanhar o desenvolvimento dos testes. Deixa aqui nos comentários para entender como que vocês estão, se vocês estão gostando desse ritmo, se está muito lento, se está um pouco rápido. Me fala aí, me dê um feedback de vocês, o que vocês estão achando desse projeto, e eu espero vocês no próximo vídeo. Abraço!